O que define o poder de um homem? Em Vila Rica, a cidade mais rica do mundo colonial, eu achava que a resposta era o ouro. Mas eu estava enganado. O verdadeiro poder não estava com os homens que ostentavam brasões e patentes. Estava escondido, à vista de todos, nas mãos de uma mulher que a elite fingia não enxergar. E para descobrir isso, eu precisei abandonar um inferno para encontrar a resposta em outro. Um inferno feito de ruas, janelas e sussurros. Deixar os campos de mineração foi como despertar de uma febre. Meu corpo estava marcado, mas minha alma continuava soterrada sob toneladas de memória. Cheguei a Vila Rica não como um conquistador, mas como um fantasma. Eu, que vinha da barbárie da mina, onde a única lei era a força, via a cidade como um labirinto. O caos aqui era diferente. Era uma dança de intrigas. O ar não cheirava a desespero, mas a especiarias, a incenso e a mentiras bem contadas. Eu era um lobo do mato numa sala de baile. Desajeitado, perdido. Aqui os punhais vinham disfarçados de sorrisos e o veneno era servido em taças de prata. Foi nesse estado de desorientação que meus olhos pousaram nela pela primeira vez. O nome dela era Luzia. No grande teatro de Vila Rica, onde os homens ricos eram os atores principais, ela não deveria ser nada além do cenário. Uma mulher negra, ex-escravizada. Uma quitandeira que vendia cocadas, quiabo e acarajé numa esquina movimentada. Para os fidalgos que passavam em suas liteiras, ela era invisível, parte da paisagem. No início, para mim, também. Apenas mais uma sobrevivente, uma sombra silenciosa na borda da vida. Mas a ociosidade força um homem a observar. Sem o trabalho febril da mina, eu passava horas sentado, vendo o fluxo e o refluxo daquela cidade doente de ouro. E então eu comecei a ver. Luzia não era apenas uma vendedora. Sua esquina era um porto, um centro nevrálgico por onde passavam todas as artérias de Vila Rica. Ela era a confessora das sinhás, que lamentavam seus casamentos infelizes e revelavam os segredos de alcova de seus maridos. Era a banqueira dos escravos de ganho, que lhe confiavam as moedas suadas que juntavam para a alforria. Era o correio dos amantes proibidos, o serviço de informações dos conspiradores, a bússola dos recém-chegados. Eu vi com meus próprios olhos Luzia desmantelar a reputação de um fiscal da coroa com um simples boato, sussurrado no ouvido certo. O homem, um brutamontes temido por todos, murchou em semanas, enredado numa teia de desconfiança que ela teceu com a maestria de uma aranha. Eu a vi organizar a fuga de um escravo sentenciado ao açoite, usando sua rede de contatos nas irmandades. As igrejas, eu aprendi, eram mais do que casas de Deus. As irmandades dos homens pretos não eram apenas para rezar, eram fortalezas, eram bancos, eram o único governo que aquele povo realmente tinha. E Luzia, com seus fios de informação, era quem movia as engrenagens desse poder paralelo. O ar de sua banca era um universo, o cheiro adocicado do melado, o odor forte do azeite de dendê, o riso, o choro, o português empolado de um funcionário do reino, e a língua de Angola sussurrada num canto. Era ali que a cidade realmente pulsava, longe do gabinete do governador, longe da casa de fundição. A verdadeira riqueza de Vila Rica não era o ouro que ia para Portugal. Era a informação que circulava naquela esquina. E essa riqueza tinha uma dona. O momento da minha epifania veio numa tarde de sol forte. Um dos homens mais poderosos da capitania, Bartolomeu Freitas, dono de lavras e de centenas de almas, parou sua comitiva em frente à banca de Luzia. Ele desceu do cavalo, o rosto vermelho de fúria. Um de seus escravos havia fugido, e ele a acusava de tê-lo ajudado. Ele gritava, cuspia, chamava-a pelos nomes mais vis. A rua inteira parou. Todos prenderam a respiração esperando a violência. Eu mesmo senti o sangue gelar. Aquele homem podia matá-la com um estalar de dedos, e não haveria consequência. Luzia não se moveu. Permaneceu sentada, os olhos fixos nos dele, uma serenidade terrível em seu rosto. Ela não disse uma palavra, apenas o encarou. E no silêncio que se seguiu aos gritos, algo extraordinário aconteceu. O poder dele começou a se esvair. As pessoas na rua não olhavam para ele com medo, mas com um desprezo frio.
As janelas se encheram de rostos que o julgavam em silêncio. Ele, que estava acostumado a ser o centro de um universo de terror, de repente se viu sozinho, um bárbaro gritando para uma rainha. Sua fúria, confrontada com a dignidade silenciosa dela, tornou-se ridícula, impotente. Derrotado não pela força, mas por algo que ele não podia compreender, Bartolomeu montou em seu cavalo e partiu, menor do que quando chegou. Naquele instante, a verdade me atingiu como um raio. Bartolomeu tinha o ouro, as armas, o nome. Mas Luzia tinha as pessoas. Ele controlava os corpos com o medo, mas ela governava as almas com o respeito. Ele era um tirano, ela era uma líder. Ele precisava gritar para ser ouvido. O silêncio dela era mais poderoso que qualquer ordem. Ele era o dono das minas, mas ela era a dona da rua. Eu tinha passado anos quebrando pedras, acreditando que o poder era algo sólido, que se podia guardar num baú. Mas ali eu entendi. O verdadeiro poder é fluido como a água. É a confiança, o segredo partilhado, a dívida de gratidão. É a rede invisível que conecta as pessoas. Os homens como Bartolomeu e o rei de Portugal construíram fortalezas de pedra para proteger seu ouro, mas nunca entenderam que por baixo de seus pés, no território que eles desprezavam mulheres como Luzia, construíam um reino muito mais duradouro. Um reino feito de gente. Em Vila Rica, aprendi que os verdadeiros reis e rainhas não usavam coroas. Eles vendiam acarajé na esquina e governavam o mundo a partir de um banquinho de madeira. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. Você sabia quem realmente mandava na cidade? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.